Naquela noite, o teatro cheirava a madeira antiga e nervos humanos. Eu ouvia o murmúrio do público como se fosse o mar prestes a engolir minha mente. As cortinas pesadas se abriram e eu entrei em cena com o coração em chamas, pronto para recitar as palavras que eu mesmo havia escrito. Mas quando olhei para a plateia, tudo desapareceu. As frases, as rimas, até mesmo o nome da personagem. O palco, antes meu reino, virou um abismo. O silêncio se espalhou como veneno. Cada olhar parecia uma lâmina cortando minha pele. O diretor, atrás das cortinas, gesticulava desesperado, e eu apenas sorria, tentando fingir que fazia parte da peça. Mas dentro da minha cabeça havia apenas um turbilhão. Uma tempestade de ideias desconexas, vozes e lembranças que brigavam entre si. Meu cérebro, esse velho traidor, havia me abandonado no instante em que eu mais precisava dele. Alguns riram, outros cochicharam. Eu podia sentir a vergonha como uma febre subindo pelo pescoço. O maior autor de Londres, esquecido de suas próprias palavras. Que ironia cruel. Naquela noite, minha mente me humilhou diante de todos, e eu a odiei com a força de 1000 trovões. O TDAH, embora eu ainda não conhecesse esse nome, já me acompanhava como um fantasma impaciente, brincando com minha concentração, sabotando minha glória. Mas há algo que aprendi desde então. De toda destruição nasce um eco. E naquele vazio, enquanto tentava recordar as falas que haviam evaporado, uma nova história começou a se formar. Uma história sobre um homem que também ouvia demais a própria cabeça. Um homem que se perdia em pensamentos e duvidava da própria sanidade. Naquela noite em que esqueci o mundo, eu não sabia, mas Hamlet já sussurrava dentro de mim. Eu sou William Shakespeare, dramaturgo, poeta, e nas entrelinhas que ninguém lê, um homem em guerra com a própria mente. Desde jovem, fui incapaz de silenciar os pensamentos que se atropelavam dentro de mim. Enquanto outros viam o mundo em ordem, eu o via em explosões. Cada som, cada olhar, cada emoção passava por mim como um raio que nunca sabia onde cair. Escrevi para tentar organizar o caos, mas quanto mais escrevia, mais ele me dominava. Viver com uma mente inquieta era como estar sempre à beira de um precipício, equilibrando ideias demais sobre uma corda fina demais. Esquecia compromissos, confundia cenas, trocava páginas. Às vezes, passava dias obcecado por uma metáfora, e no instante seguinte, esquecia completamente o que estava escrevendo. Era uma dança entre o gênio e o esquecimento. E por mais que eu tentasse fingir controle, dentro de mim havia apenas tempestade. Aquela estreia, a do esquecimento, era para ser o auge da minha carreira. A peça havia tomado meses de escrita frenética e noites sem dormir. Londres inteira esperava por mim. O Teatro Globe pulsava com risos, expectativas e cheiro de vinho barato. Eu acreditava que seria lembrado por aquela obra. E fui. Mas não do jeito que imaginei. O destino, travestido do meu próprio TDAH, me esperava atrás das cortinas com um golpe que mudaria para sempre minha vida e a história do teatro. Nos dias que antecederam a estreia, o tempo parecia escorrer pelas frestas do chão. Eu tentava ensaiar, mas minha cabeça se perdia no som dos martelos ajustando o cenário, nas risadas dos atores, no ranger das cordas que seguravam as cortinas. Qualquer coisa me arrancava do presente. Eu lia as falas em voz alta e antes de terminar uma frase, já estava pensando em outra peça, outro verso, outra vida. Era como tentar amarrar o vento. Minhas anotações estavam espalhadas por toda parte, papéis dobrados dentro de livros, trechos rabiscados nas margens das cartas, pedaços de diálogo perdidos entre taças e cinzas. Quando eu tentava juntar tudo, nada fazia sentido. Eu lia as falas que havia escrito e sentia como se fossem de outro homem. Às vezes, achava que meu próprio texto me traía. O público esperava genialidade. Eu só enxergava confusão. Os atores me olhavam com certa piedade. Eles sabiam que eu era bom, mas também sabiam que eu era caótico. Alguns cochichavam que eu era distraído demais para o palco, que devia apenas escrever. E talvez tivessem razão. Eu me esquecia das marcações, errava entradas, confundia os nomes dos personagens, mas dentro de mim,
Havia uma chama que insistia. Você nasceu para isso. E eu acreditava, mesmo quando tudo parecia me contradizer. Na véspera da estreia, passei a noite em claro. Escrevi e reescrevi o mesmo monólogo dezenas de vezes, tentando sentir que ele estava certo. Mas a sensação nunca vinha. Às 4 da manhã, eu ainda estava de pé, com tinta nos dedos e o coração correndo como se estivesse atrasado para a própria vida. O TDAH não me deixava descansar. Cada pensamento era uma porta aberta para outro, e outro, e outro. Quando finalmente amanheceu, eu estava exausto. Me esqueci de comer, de me vestir direito, de revisar o texto. Fui para o teatro com as páginas amassadas e a mente fragmentada. No caminho, parei para observar um pássaro pousando em uma janela e esqueci por completo o que ia fazer. Só percebi que estava atrasado quando ouvi os sinos tocando e os gritos do diretor me chamando do lado de fora do Globe. Dentro do camarim tentava repetir minhas falas enquanto o mundo rodava. O figurino pesava, o suor escorria e o som da plateia entrando me deixava tonto. Eu sabia que precisava focar, mas o foco era um luxo que minha mente não me concedia. Em segundos, minha atenção já estava em outro lugar, no cheiro das velas, no eco do chão, no barulho distante de uma carruagem. Era como se meu cérebro quisesse estar em todos os lugares, menos naquele. Um dos atores me disse: "William, respire, está tudo pronto." E eu sorri mentindo com os olhos. Por dentro, eu sabia que nada estava pronto. Eu havia decorado o texto 1000 vezes, mas não confiava na minha própria memória. O medo de esquecer me fazia esquecer ainda mais. É estranho como a mente, quando pressionada, parece se divertir em nos trair. Enquanto a orquestra iniciava na abertura, olhei para o alto e pedi em silêncio para que as palavras voltassem para mim. Que as frases que nasceram do meu caos se alinhassem, só por uma noite, na ordem certa. Mas o TDAH é uma criança travessa. Ele não obedece súplicas, ele ri delas. E eu, sem saber, caminhava para o palco que mudaria tudo. Cada passo até a cortina era uma batalha. O barulho da plateia parecia pulsar dentro da minha cabeça, acelerando meu coração. Eu sentia o papel das falas queimando no bolso, mas não ousava tocar. Achava que bastava confiar na minha memória, que bastava acreditar em mim. Mas a autoconfiança é um tipo de fé que o TDAH costuma roubar nos últimos segundos. E assim começou minha queda. Não com um erro, mas com a certeza de que eu o cometeria. Nos dias seguintes àquele ensaio final, algo dentro de mim começou a rachar. Eu tentava esconder o cansaço, o medo e o barulho constante da minha mente, mas eles sempre encontravam um jeito de escapar. Enquanto todos ensaiavam suas falas com disciplina, eu me perdia nos detalhes mais inúteis. O som da madeira estalando, o reflexo da luz nas janelas, o murmúrio das pessoas chegando. Tudo me distraía. Eu queria silêncio, mas dentro de mim havia apenas trovões. Os atores me chamavam para revisar a cena principal, mas eu sempre me atrasava. Ora porque esquecia o horário, ora porque me perdia em pensamentos sobre novas peças, novos personagens. Eu anotava ideias no meio dos ensaios, linhas que vinham e iam como relâmpagos. Ser ou não ser? Escrevi um dia, sem saber de onde aquilo surgira. Era só uma frase solta. Um eco do que eu sentia, mas não entendia. As críticas começaram a circular. Shakespeare perdeu o toque. O gênio enlouqueceu. Eu ouvia sem reagir, mas por dentro doía. Doía o bastante para querer desaparecer. O mesmo cérebro que criava mundos agora se tornava meu inimigo. Eu tentava focar, mas minhas próprias palavras fugiam de mim. Às vezes lia o texto e não reconhecia a caligrafia. Outras, repetia as falas e percebia que havia trocado palavras inteiras sem perceber. O diretor, um homem rígido e impaciente, me chamou no camarim. "William, você é brilhante, mas indisciplinado. Sua mente vive em outro lugar." Eu sorri, fingindo concordar. Ele não sabia o quanto estava certo. Minha mente nunca estava onde o corpo estava. Enquanto ele falava, eu contava os nós do cordão que prendia o figurino, imaginava metáforas, lembrava de uma mulher que nunca mais vi. Eu o ouvia, e ao mesmo tempo não ouvia nada. As noites viraram madrugadas sem descanso. Eu relia os papéis, mas a mente pulava de um pensamento para outro como um ator bêbado mudando de cena sem aviso.
Escrevia rascunhos em servilletas, corrigia falas que não precisavam ser corrigidas, inventava personagens que não existiam na peça. Era um labirinto dentro de outro labirinto e eu estava preso no centro. O medo de errar crescia como um coro ao fundo, e quanto mais eu temia esquecer, mais esquecia. Certa vez, durante o ensaio, me chamaram ao palco e, em vez de recitar a fala, comecei a declamar versos de outra peça. Os atores congelaram, o público de teste riu, e eu me senti um impostor diante da minha própria arte. A vergonha me feriu de um jeito silencioso, profundo, como uma lâmina feita de eco. Às vezes eu me perguntava se a genialidade e a loucura eram irmãs. Se a mesma mente que cria também precisa destruir para continuar viva. Eu sentia essa dualidade me corroer. Ora eu me achava um profeta das palavras, ora um farsante com tinta nas mãos. Talvez o TDAH fosse isso, um banquete de ideias servidas sobre uma mesa em chamas. Quanto mais eu tentava controlar, mais o caos crescia. Eu ensaiava uma fala 10 vezes e ainda a esquecia na 11ª. Meus pensamentos saltavam como atores desobedientes, cada um querendo o centro do palco. Eu já não sabia se lutava contra mim ou contra algo maior. O público ainda não havia visto nada, mas eu já sentia a tragédia se aproximando. Na véspera da estreia, fiquei sozinho no teatro vazio. Caminhei pelo palco, toquei as tábuas, ouvi o eco do meu próprio passo e jurei que naquela noite não deixaria minha mente me trair, que o TDAH, ainda sem nome, não me roubaria a glória. Mas promessas feitas ao espelho raramente sobrevivem à realidade. Quando o sol nasceu, eu ainda estava lá, repetindo cada fala, cada pausa, cada respiração. Eu acreditava que podia vencer o caos pela força da repetição. Mas a verdade é que o caos não se vence. Ele se observa. E naquela manhã, o caos já havia decorado todas as minhas falas. Aquela noite começou como um sonho e terminou como uma ruína. O Teatro Globe fervia de expectativa. O público, embriagado e inquieto, se espremia nas arquibancadas de madeira. Eu podia sentir o cheiro da chuva que ameaçava cair misturado ao perfume barato das damas e ao suor dos operários. Tudo pulsava, tudo vibrava, menos a minha calma. Ela havia me abandonado antes mesmo da primeira fala. Atrás das cortinas, eu repetia as palavras que havia escrito centenas de vezes, mas elas já soavam estranhas, como se fossem de outro autor. Meu coração batia rápido demais, meu corpo suava frio. O diretor me lançou um olhar que dizia: "Está em suas mãos." E estava. Mas eu sabia. Minhas mãos tremiam demais para segurar o destino. A cortina se abriu. A luz me atingiu como um raio, e por um segundo o mundo inteiro pareceu silenciar. Vi rostos, vi olhos, vi um oceano de expectativas me encarando. Dei o primeiro passo, respirei fundo, e o vazio me engoliu. As falas desapareceram da minha mente como tinta apagada por chuva. Tudo o que restou foi o som do meu próprio medo. Tentei improvisar. Sorri. Disfarcei. Mas minhas palavras saíam desconexas, sem ritmo, sem alma. O público percebeu. O silêncio, que antes era respeito, tornou-se desconforto. Eu ouvia tosses, cochichos, risos contidos. A vergonha cresceu dentro de mim como uma criatura viva. E pela primeira vez, desejei nunca ter escrito nada. O diretor fazia sinais desesperados atrás da cortina, tentando me guiar, mas eu só via sombras. Um ator ao meu lado sussurrou a fala, e eu a repeti errada. Outro tentou me ajudar e eu o interrompi sem querer. Era um desastre coreografado pela minha própria mente. Cada tentativa de conserto era um novo erro, e cada erro uma nova risada na plateia. Lembro-me de um homem gritando da plateia: "O gênio perdeu o juízo." E eu por dentro concordei. Porque naquele instante, minha cabeça era um labirinto sem saída. Um zumbido tomava conta dos meus ouvidos. Minha visão se estreitou. Eu só queria sumir. Ser qualquer coisa que não um homem esquecido de si mesmo diante de centenas de testemunhas. Os minutos pareciam horas. A cena desandou, a música errou, os atores perderam o ritmo. Tudo girava. O teatro inteiro desmoronava comigo. E ainda assim, no meio do caos, uma parte de mim observava. Fria, distante, analítica.
uma parte que já transformava aquela dor em arte. Era como se o próprio sofrimento estivesse me ditando versos que eu ainda não compreendia. Quando a cortina finalmente se fechou, o público explodiu em vaias. Eu fiquei imóvel, as mãos suadas, o rosto pálido, a alma em pedaços. O diretor passou por mim sem dizer palavra, e eu senti o peso da derrota me esmagar o peito. Minha mente gritava que eu era um fracasso, um impostor, um erro ambulante, e eu acreditei em cada palavra. Saí pelos fundos do teatro caminhando sob uma chuva fina. As ruas de Londres pareciam zombar de mim com suas luzes vacilantes. Eu me sentei num beco e chorei. Chorei como uma criança que perdeu o próprio nome. Tudo o que eu havia construído se desfez naquela noite. Mas algo, um sussurro, um lampejo, começou a nascer entre as lágrimas. No meio do silêncio molhado, pensei: e se a loucura for o preço da consciência? E se esquecer for uma forma de lembrar o que importa? E ali, entre o frio e a vergonha, eu senti o primeiro respiro de uma nova história. Uma história sobre um homem que questiona a própria mente, o próprio ser, o próprio sentido de existir. Hamlet ainda era apenas um fragmento, mas já batia a porta. Nos dias seguintes, Londres me devorou. Os jornais, os poetas, os rivais, todos tinham algo a dizer sobre minha queda. Shakespeare esqueceu suas próprias palavras. O rei do teatro perdeu o trono. Um autor brilhante destruído pela própria mente. Cada frase era um golpe. Cada eco, uma sentença. Eu caminhava pelas ruas com o capuz cobrindo o rosto, como um criminoso fugindo de um crime que cometeu sem querer. Os atores me evitavam, alguns por pena, outros por medo de serem arrastados junto. O diretor fingia não me conhecer. O Globe seguia cheio, mas não para ver minhas peças, para comentar o desastre que eu havia protagonizado. E eu, em silêncio, tentava entender o que havia acontecido. Minha cabeça repetia aquele vazio no palco como uma ferida que não cicatrizava. O som das vaias ainda ecoava dentro do meu peito. Eu quis parar de escrever. Queimei alguns rascunhos, rasguei versos que antes considerava perfeitos. Jurei nunca mais subir num palco. A vergonha se misturava à raiva, e a raiva ao medo. Mas o pior era o vazio. O TDAH tem essa crueldade. Ele não apenas faz a mente esquecer, ele faz a alma duvidar. Eu não confiava mais em mim, nem na memória, nem na inspiração, nem nas palavras. Passei noites inteiras encarando as velas derretendo, pensando em desistir. E foi nesse silêncio cansado que algo começou a mudar. Percebi que, mesmo quando eu tentava fugir das palavras, elas me perseguiam. Frases surgiam na cabeça como fantasmas insistentes. Ser ou não ser? O resto é silêncio. Elas vinham de algum lugar profundo, um lugar que eu ainda não sabia nomear. Um amigo, o velho Burbage, me visitou numa manhã cinzenta. Trouxe vinho, silêncio e um olhar que dizia mais do que qualquer consolo. William, ele disse, às vezes a plateia não entende o que Deus está ensaiando em você. Eu ri, cansado. Mas aquela frase ficou. Talvez o esquecimento não fosse uma falha. Talvez fosse um sinal. Um chamado para escrever algo que ainda não existia. Comecei a observar a dor com olhos de dramaturgo. A humilhação virou matéria-prima. As vaias se transformaram em diálogos. O ridículo em metáforas. Descobri que o que me destruiu no palco podia me reconstruir na escrita. Foi ali que percebi. Meu maior inimigo era também minha maior fonte de criação. O TDAH, essa mente inquieta, me obrigava a ver o mundo de ângulos que ninguém mais via. Enquanto Londres me esquecia, eu renascia. Fechei as janelas, apaguei as luzes e comecei a escrever sobre um homem que duvida da própria sanidade. Um príncipe que ouve demais a própria mente. Um ser dividido entre pensar e agir, entre existir e desaparecer. Cada linha que escrevia era um espelho. Hamlet nasceu como um desabafo, um espelho da minha própria confusão. Os dias se confundiam com as noites. Eu comia pouco, dormia menos, escrevia sem parar, guiado por algo que parecia maior que eu. As frases vinham em ondas, e eu só precisava segurar a caneta para não me afogar. O caos que antes me punia, agora me conduzia.
Era como se o TDAH tivesse deixado de ser um inimigo e se tornado uma bússola para o abismo. Quando terminei o primeiro rascunho, estava tremendo. Li em voz alta e percebi. Hamlet não era apenas uma peça, era uma confissão. Era eu, multiplicado e despido. Era o retrato do homem que vive entre o ruído e o silêncio. Pela primeira vez, senti orgulho do meu caos. Pela primeira vez, entendi que minha mente, com todos os seus labirintos, não me destruía, me criava. E então, sem aviso, percebi que algo havia mudado. Eu já não queria esquecer. Queria lembrar de tudo, das falhas, das quedas, das confusões, porque cada erro era uma peça do quebra-cabeça que me fez quem eu era. E de algum modo, aquele esquecimento diante do público havia me dado o maior presente que um artista pode receber: a verdade sobre si mesmo. Meses depois voltei ao palco. As lembranças daquela noite de humilhação ainda queimavam, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu já não buscava perfeição, buscava verdade. E a verdade não precisa decorar falas. Ela apenas acontece. Hamlet estava pronto. E, ironicamente, nasceu daquilo que um dia me destruiu: o esquecimento. O Teatro Globe parecia outro. As tábuas que antes me engoliram agora pareciam me acolher. O público era o mesmo, curioso, desconfiado, mas presente. O murmúrio antes da peça começou soando como um aviso e depois como uma oração. Eu olhei para o palco e senti algo que nunca havia sentido: paz. Não porque o medo havia desaparecido, mas porque eu finalmente o aceitava como parte de mim. Quando as cortinas se abriram, eu não interpretei. Eu vivi. Cada palavra dita por Hamlet era uma cicatriz que falava por mim. Ser ou não ser não era uma fala, era um grito interno, uma confissão. Era o eco da noite em que eu mesmo duvidei da minha existência. Cada olhar perdido do príncipe era meu. Cada pausa, um esquecimento transformado em arte. Enquanto o público se entregava ao drama, eu percebia que o silêncio havia mudado de significado. Antes, o silêncio me condenava. Agora, me coroava. As pessoas assistiam sem piscar, como se sentissem que aquelas palavras não vinham de um autor, mas de um homem despido da própria razão. E talvez fosse isso mesmo. Eu não escrevi Hamlet. Hamlet escreveu a mim. No final da apresentação, houve um instante de quietude. Um segundo eterno em que ninguém respirou. E então, como uma onda, o aplauso veio. Não como barulho, mas como absolvição. Eu fechei os olhos e entendi. Não era o sucesso que me redimia, mas o fato de ter transformado minha mente errante em ponte entre o caos e a beleza. Depois daquela noite, parei de lutar contra o que eu era. Comecei a escrever respeitando o ritmo da minha confusão. Se as ideias vinham em fragmentos, eu as aceitava. Se esquecia um verso, criava outro. Descobri que minha mente não era falha. Era fértil demais. O TDAH, esse velho companheiro, me ensinou que às vezes o excesso não é defeito, é potência. Os críticos chamaram Hamlet de minha obra mais profunda. Alguns diziam que eu havia compreendido a loucura humana. Eles estavam errados. Eu não a compreendi. Eu apenas a vivi. Vivi o labirinto de pensamentos que se contradizem, o peso da dúvida, a vertigem do foco que nunca chega. Hamlet não era sobre um homem louco. Era sobre todos nós tentando entender o barulho dentro da cabeça. Com o tempo, percebi que aquela humilhação não foi um castigo, mas um batismo. Precisei esquecer para lembrar quem eu era. Precisei cair para entender o chão. O TDAH, que me tirou a concentração, me deu profundidade. Ele me fez enxergar o invisível. Me fez compreender que até o erro pode ser arte, se for olhado com verdade. Hoje, quando fecho os olhos e ouço as falas de Hamlet ecoando nos teatros do mundo, ainda lembro daquela noite. Da vergonha, do vazio, da risada cruel da plateia. Mas agora eu sorrio, porque foi naquele abismo que encontrei o palco mais importante, o da minha mente. E se me perguntam como nascem os meus versos, eu respondo: nascem do caos, do esquecimento, do ruído, do TDAH. Porque é lá, no descontrole, que vive o coração da criação. E talvez seja por isso que Hamlet continua vivo. Porque ele é o retrato perfeito daquilo que me tornou eterno. O erro que aprendeu a falar poesia.
Hoje entendo que minha mente nunca foi meu inimigo. Ela apenas fala uma língua diferente, uma língua feita de caos, pressa e emoção. Por muito tempo tentei domá-la, prendê-la em versos, transformá-la em disciplina. Mas o TDAH não se doma, ele se traduz. E quando finalmente parei de lutar contra o turbilhão, percebi que cada distração era uma metáfora pedindo para nascer. Transformar minha vergonha em arte foi o ato mais humano que já vivi. O palco que um dia me destruiu se tornou o altar onde aprendi a me perdoar. Eu descobri que as maiores criações não nascem da perfeição, mas das rachaduras, das falhas que insistem em existir. Hamlet foi a minha rachadura aberta ao mundo, e o mundo se viu nela. Se há algo que quero deixar é isso. Não há desordem que não possa gerar beleza. O TDAH me roubou memórias, mas me deu imaginação. Me fez tropeçar, mas também me ensinou a cair com elegância. E se o esquecimento daquela noite me fez rir de mim mesmo, foi porque, sem perceber, ele já escrevia, letra por letra, o destino de um homem que encontrou na própria confusão o som mais puro da arte.